Fala galera, tudo bem? Meu nome é Estevão aqui, professor de Química do Êxito, e hoje a gente vai trabalhar o conceito de fase da matéria. Quando a gente pensa sobre esse termo fase, a gente associa muito ao que a gente pensa no sentido de estado de agregação da matéria ou estado físico. Só que são conceitos diferentes e a gente não pode trabalhar como sinônimo. Por quê? Imagine o seguinte exemplo. A gente tem uma jarra com água a 20 graus Celsius e aí a gente faz o aquecimento dessa água a 25 graus Celsius. Concorda comigo que nesse aumento de temperatura, certo? A matéria ela ainda se encontra na fase líquida, mas olhando do aspecto microscópico, como as moléculas se comportariam, você vai perceber o seguinte, que a agitação delas agora é diferente. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte, que fase está ligado mais ao comportamento das moléculas, ao estado cinético delas, como elas estão se organizando nesse sentido. Já a questão do estado de agregação, certo? Ele estaria ligado realmente como a matéria está se comportando, se é no estado sólido, líquido e gasoso. E para entender isso, a gente vai começar a dar sequência em vários tópicos, vai esclarecer melhor o que tem de objetivo para ser entendido aqui quando a gente fala de fases da matéria, beleza? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Quando a gente vai entender como as partículas estão organizadas na fase gasosa, na fase líquida e sólida, a gente precisa entender o seguinte, ó. Na fase gasosa, as minhas partículas, elas têm uma alta distância entre elas, ok? A gente tem uma alta velocidade também, e é isso que vai caracterizar exatamente o meu estado gasoso, ocupar o quê? O volume do meu recipiente e adquirir a forma do meu recipiente. Porque a gente não tem atração entre essas moléculas pelo fato de elas terem uma distância consideravelmente muito grande, ok? Então é o estado mais simples que a gente poderia observar, é o estado onde as minhas moléculas elas estão mais agitadas. Quando a gente passa para a fase líquida, a gente já percebe aqui um comportamento diferente, onde as minhas moléculas elas estão mais organizadas. Consequentemente, como elas estão mais organizadas, a proximidade delas é maior. Isso é o que vai caracterizar agora a existência de uma força de atração entre essas moléculas, ok? E aí, parando para pensar, a gente vai entender o seguinte, que na fase líquida agora a gente tem uma característica diferente. A minha substância ela vai ter, certo? Uma forma definida a partir do meu objeto que eu estou inserindo no líquido, ok? Mas o seu volume não muda, certo? Diferente do gás. O gás, o volume dele seria o volume do recipiente. Por quê? Porque como as minhas moléculas elas estão muito afastadas, então ela tende a ocupar todo o volume. Já no meu estado líquido, não. O volume é definido, porque agora a gente tem um empacotamento melhor das minhas moléculas pela questão da força de atração. Mas a forma ainda não é definida. Essa força de atração ela não é forte o suficiente para definir a forma do meu líquido. É tanto que se a gente pega 500 ml de água e coloca dentro de uma garrafa, certo? A forma do meu líquido vai ser a forma da minha garrafa. Agora, se eu tiro esse líquido e coloco em outro objeto com uma forma geométrica diferente, essas 500 ml vão continuar 500 ml porque o meu volume não muda, mas agora a forma do meu objeto vai definir agora a nova forma do meu líquido, ok? Quando a gente passa para o estado sólido, a gente percebe que existe uma compactação maior ainda das minhas moléculas. E se você perceber aqui no nosso desenho, está representada a molécula por algumas aspas, pode-se dizer, né? Que seria a velocidade delas. Então você percebe que a velocidade na fase gasosa é muito grande, pela nossa representação, tá? Na fase líquida a gente ainda tem uma velocidade por conta da vibração das moléculas, mas na fase sólida essa vibração é tão pequena, por quê? Porque elas estão muito próximas umas das outras, ok? Então no meu estado sólido eu posso dizer o seguinte, ó, que a força de atração é tão forte, mas tão forte, que no estado sólido a gente vai ter uma forma e volume definido. Se eu pegar aqui meu pincel, por exemplo, ok? A forma dele é definida. A gente tem aqui, por exemplo, um cilindro aqui na parte do corpo do centro do meu pincel e o volume dele é definido. Não importa o objeto que você pegue no estado sólido, sempre o volume e a forma dele vai ser definido. Por quê? Porque as minhas moléculas elas estão organizadas de uma forma muito próxima. A força de atração entre elas é muito alta. E aí eu chego à seguinte conclusão, ó. A força de atração da minha substância no estado de gás é menor do que a força de atração da minha substância no estado líquido,
que é menor do que a força de atração da minha substância no estado sólido. Belezinha? Professor, e como é que as minhas moléculas elas conseguem ser tão desorganizadas e organizadas? E aí a gente tem que pensar que isso só vai acontecer quando a gente tem a ação e o efeito de quem? Da pressão e temperatura. Se a gente for lembrar o conceito de pressão, qual é o conceito de pressão? Força, certo? Sobre área. Então é a força que eu aplico em uma determinada área. Então imagine que as minhas moléculas elas estão muito distantes. Se eu pego e faço uma compressão no meu recipiente de maneira que eu diminuo o volume dele, o que é que vai tender a acontecer? As minhas moléculas elas vão se aproximar. Imagine uma seringa. Eu tenho um volume da minha seringa e tenho uma quantidade de ar dentro dela. Se eu tampo o bico da minha seringa e pressiono o êmbolo, o que é que eu estou aplicando? Uma força sobre a área do êmbolo. E aí o meu volume ele tende a diminuir. Consequentemente, se o meu volume tende a diminuir, o que é que vai acontecer? As minhas moléculas vão tender a se aproximar. É aí onde eu consigo aproximar as minhas moléculas e gerar uma força de atração entre elas, certo? Lembrando que o aumento da pressão pode implicar o quê? Na aproximação das minhas moléculas, assim como a diminuição da minha temperatura. Por quê? Se a gente lembra do conceito de temperatura, qual é o conceito de temperatura? Grau de agitação das moléculas. A agitação lembra muito a gente o quê? Movimento. Então, se eu estou diminuindo a temperatura, eu estou diminuindo a agitação, eu estou diminuindo o movimento das minhas moléculas. Então, elas vão tender a quê? A se aproximar. Então, essa aproximação das minhas moléculas, ela se dá pelo aumento da pressão ou diminuição da temperatura. Já o afastamento das minhas moléculas vai se dar pelo quê? Pela diminuição da minha pressão. Agora, volta lá para a minha seringa. Se eu empurrei o meu êmbolo aplicando uma pressão, uma força sobre a área, e aí eu aproximei as minhas moléculas, por quê? Porque eu diminui o meu volume. Se eu liberar esse êmbolo, eu estou diminuindo quem? A minha pressão, porque a minha força agora que está sendo aplicada em relação à área é menor, ok? E aí o que é que vai acontecer? O meu volume vai aumentar. Se o meu volume aumenta, as minhas moléculas elas têm mais espaço para serem afastadas umas das outras, belezinha? Agora, qual é a relação que a gente pode entender com o aumento da temperatura, certo? Eu deixei esse conceito aqui isolado, porque a gente precisa lembrar lá da física. O que é energia cinética? Energia cinética é uma energia que a gente relaciona normalmente com o movimento, certo? De um corpo. E aí, quando a gente olha partículas podem ser entendidas aqui nesse caso como um corpo, beleza? Se a gente aumenta a temperatura não é agitação, o grau de agitação das moléculas, e a agitação lembra quem? Movimento. Então, eu estou aumentando ou diminuindo o movimento das minhas moléculas. Consequentemente, a minha energia cinética das moléculas ela tem um grande impacto. É aí onde a gente vem para a relação, certo? Matemática, entre a temperatura e a energia cinética. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, e aí eu vou aumentar o movimento delas. Então, temperatura é proporcional à energia cinética. Logo, a fórmula da energia cinética é a massa do meu corpo vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a minha temperatura é proporcional ao aumento da minha energia cinética. Aí, pense comigo, a gente tem duas grandezas aqui, certo? Na minha fórmula de energia cinética. Uma grandeza que a gente vai chamar de escalar, pelo fato dela não ter, certo? Nem sentido, nem direção, apenas uma intensidade, mas a velocidade não, é uma grandeza vetorial. Ela tem uma intensidade, uma direção e um sentido. E aí, quando eu aumento a minha temperatura, a minha grandeza vetorial ela é diretamente afetada. Então, a minha velocidade ela tende a aumentar. Se ela tende a aumentar, a minha energia cinética aumenta também quando aumenta a temperatura. E é aí eu tenho esse jogo de ordem e desordem nos meus sistemas por causa das moléculas que estão se atraindo mais fortemente ou não.